E aí, treinadores, hoje vamos aprender a como jogar Pokémon TCG aqui no... Bem, primeiramente, o que é TCG? Trade Card Game. É um jogo de cartas onde você deve montar o seu deck. Sim, o que é um deck? Deck é um baralho de 60 cartas que você vai compor para jogar Pokémon TCG. Diferente de outros card games que esse número pode variar ou pode até não ter limite, Pokémon TCG tem um limite, são 60 cartas em seu deck. O que é o deck? O deck é a soma de todas as cartas de Pokémon, Trainer e Energia. Basicamente, de maneira bem básica falando aqui. Mas vamos nos aprofundar em como é esse deck e como se joga Pokémon Estampas Ilustradas. Bem, inicialmente em Pokémon, a partir do seu deck, 60 cartas, você vai puxar 7 cartas. Essas 7 cartas vão compor a sua mão, a sua primeira mão. Essa mão só pode ser jogada se você tiver um Pokémon básico. Sim, já entramos nas categorias dos tipos de Pokémons que existem. Pokémon Estampas Ilustradas, você só vai começar a jogar descendo esse Pokémon básico. Então, os Pokémons básicos. Aí já entramos nas categorias dos Pokémons, nas cartas de Pokémons que existem. Tem os Pokémons básicos, Pokémon Estágio 1, Estágio 2 e atualmente no formato que a gente joga existem os X e os Turbos. Os Pokémons básicos, eles precisam sempre estar em campo, porque só com eles em campo vocês vão conseguir evoluir para o estágio 1, o estágio 2 e os Turbos, ou os Breaks, como alguns gostam de chamar. Os Pokémons X, eles já são básicos por si só. O Pokémon básico que desce, ele só vai poder evoluir a partir da sua segunda rodada em jogo. O que é isso? A primeira rodada vai ser quando o Pokémon básico ele desce no campo. A partir do momento que você passa a vez para o seu competidor e ele volta para você, você já pode evoluir aquele Pokémon. Lembrando, existem cartas, itens e até habilidades de Pokémon que podem fazer com que essa regra mude um pouco, mas aí você vai ver na leitura das cartas. Os Pokémons, além de separados em básico, estágio 1, estágio 2, X e agora os Turbos, eles também são separados pelos seus tipos. Logo no topo da carta você consegue ver o tipo. Se ele é elétrico, lutador, normal, e aí você vai conseguir montar o seu deck a partir dessas categorias. Os Pokémon eles também atacam, lembrando, todo jogo de card game é baseado na animação, então é um combate entre os treinadores. Para o Pokémon fazer o seu primeiro movimento, seu primeiro ataque, ele precisa das cartas de energia. As cartas de energia podem parecer a coisa mais importante do jogo, e realmente são, elas fazem o jogo rodar, fazem o jogo funcionar, mas não precisa encher o seu deck de energia, pode colocar uma quantidade razoável de energia. Um jogo comum, você pode botar até no máximo 14, até 12 energias. Lembrando, 14 ou 12 energias já é muita energia. Claro que isso vai depender de deck para deck. Uma vez por turno você vai poder energizar o seu Pokémon. O que é energizar? É justamente colocar essa carta de energia abaixo do Pokémon que você está escolhendo para atacar ou para se preparar para atacar. Falando sobre isso, se preparar para atacar, vamos lembrar que no jogo de Pokémon existem 6 Pokémons no campo, sendo um deles o ativo, o que vai atacar ou defender, e os Pokémons do banco, que seria como os seus reservas. Lembra que Ash ainda guardava muito dos Pokémons da sua estratégia na Pokébola? Seria mais ou menos assim. Você vai deixar o seu Pokémon ativo para lutar e defender, e os do banco para substituir ou entrar em jogo quando aquele for nocauteado ou quando você achar necessário. Logo abaixo na carta dos Pokémons tem mais 3 itens bem diferentes: a fraqueza, a resistência e o recuo. A fraqueza é justamente o que ela já diz. O Pokémon é fraco ao quê? Dependendo do que ele for fraco, ele vai levar 2 vezes o valor daquele ataque. Então se você recebe um ataque que vale 50, no seu Pokémon com fraqueza ele vai ser 100, certo? Dobrando sempre o valor. Olha a matemática aí. A outra questão que tem logo é a resistência. Geralmente os Pokémons têm resistência menos 20 a alguns tipos de dano. Ou seja, se o seu Pokémon ele tem resistência menos 20 ao lutador, se ele receber dano de um lutador, você vai defender menos 20.
Ah, Marcos, mas só menos 20? Acredite, menos 20 numa partida pode te salvar de muitos ataques. Então esse menos 20 pode te salvar. Fique sempre de olho na fraqueza e na resistência do Pokémon. E o último item é o recuo. O Pokémon ele deve recuar e ele pode recuar. Mas cada Pokémon tem um tamanho e um custo diferente para o recuo. Pokémons maiores têm a tendência de ter um recuo mais alto e os menores ou alguns voadores têm até nenhum recuo. Fique de olho no seu recuo. Se seu Pokémon ele tem custo 2 de recuo, mas só tem uma energia, infelizmente ele não vai poder recuar. Ele só vai poder recuar se ele tiver aquela quantidade de energia para pagar. Se você tem aquele custo, você vai remover as energias e colocar na sua pilha de descarte. Pilha de descarte? O que é isso? Lembra que eu já falei do deck? Todo deck você vai usar diversos tipos de cartas, sejam ferramentas, pokémons, apoiadores. Vocês vão usar todas essas cartas e essas cartas, depois de serem usadas, elas vão para a sua pilha de descarte, que fica logo abaixo do deck. Então, eu falei que você precisa fazer esse recuo, mas você também pode fazer o recuo com as cartas de item. E aí vamos entrar nos treinadores. As cartas de treinador são separadas em 3 tipos diferentes, bem basicamente 3 tipos diferentes: os itens, os apoiadores e os estádios, certo? Começando pelos itens, as cartas de item podem ser separadas entre os itens que vão te ajudar, e lembrando, pode usar quantos itens você tiver na mão. As cartas de item podem te ajudar ou podem atrapalhar a estratégia do seu oponente. Além das cartas de item, dentro da mesma categoria itens, existem as ferramentas Pokémon. As ferramentas Pokémon geralmente vão ajudar, dando mais força, mais ataque, então vai depender de cada card de ferramenta, certo? Pulando para os cards de item, vamos para os cards de apoiadores, esses também que são muito importantes, mas vocês só podem usar uma vez por turno e nada mais, certo? Cards de apoiadores, alguns são muito mais poderosos do que os itens, então por isso que eles só podem ser usados uma vez só. Claro que vai depender de apoiador para apoiador, de item para item, mas os apoiadores eles têm um recurso muito mais agressivo, ou seja, eles vai enfatizar aquilo que deve ser feito e é de imediato. Então você tem diversas cartas de apoiadores, incluindo uma delas que deve ser a favorita de quase todos os treinadores, que é o Sycamore, que já foi Junior e já foi diversos outros tipos de cartas, sempre mudando o nome do professor. Que ela você vai jogar, você só vai poder jogar esse apoiador, lembrando, só esse apoiador. Você vai jogar o Sycamore. O Sycamore vai descartar toda a sua mão e comprar 7 novas cartas. Nossa, Marcos, mas descartar a minha mão toda? Sim, isso é muito importante em Pokémon. Você precisa renovar a sua mão. Precisa sempre ter uma mão nova para conseguir renovar a sua estratégia. Uma mão que fica muito tempo parada, se você ficar com muita pena de descartar alguns tipos de carta, você pode acabar perdendo o jogo. Mas calma, isso depende de jogo para jogo. Se naquele momento sua estratégia foi quebrada, você não tem alternativas, recomendo que você use o Sycamore. E os cards de estádio, certo? Os estádios eles vão fazer um efeito que é dos dois lados do campo, ou seja, do lado do seu campo e do lado do campo do seu oponente. Então esse efeito vai durar até que o seu oponente remova aquele estádio com outro estádio que você pode remover, ou quando ele joga algum item, apoiador ou algum Pokémon faça algum efeito que remova aquele estádio. A quantidade de estádios geralmente num deck, o máximo que uma pessoa vai colocar são 4, mas de novo, depende de cada estratégia. Tem decks que funcionam perfeitamente com 2, com 1 ou sem nenhum, mas eu recomendo que dentro da sua decklist tenha pelo menos 2 estádios. Então, como ganhar no jogo de Pokémon Estampas Ilustradas? Existem 3 maneiras que você pode fazer para ganhar o jogo de Pokémon. O jogo de Pokémon é dividido entre os Pokémons que estão no seu campo, no banco, seu deck, seu descarte e as cartas de prêmio, essas que vão ser tiradas assim que você baixar o seu Pokémon base. Você vai puxar 6 cartas de prêmio. Se você conseguir ganhar as 6 cartas de prêmio, você automaticamente é o vencedor. A segunda maneira é derrotando um Pokémon ativo do seu oponente e ele não podendo substituir por um Pokémon do banco. Como é que isso funciona? Se seu oponente ele só tem 2 Pokémons, você derrota o primeiro, ele vai subir o segundo para o ativo. Assim que você derrotar esse Pokémon e ele não tiver como colocar mais nenhum outro, porque não existe nenhum reserva no banco, você também vence. A terceira maneira que você tem de ganhar é quando seu oponente não puder
mais puxar cartas do deck dele. O deck é composto de 60 cartas. Se ele chegar até o fim, isso se chama deck out. É quando o deck dele acaba. Se quando você passar o turno, ele não puder mais puxar uma carta do deck dele, ele automaticamente perde. Essas são as 3 maneiras de você vencer em Pokémon Estampas Ilustradas. Bem, pessoal, isso foi o básico mesmo. Olha que deu um vídeo grande sobre as regras de Pokémon. Agora você já sabe o que cada carta faz, o que cada Pokémon pode fazer e como recuar e energizar aquele seu Pokémon favorito. Então se prepare para jogar um dos jogos de estratégia, interpretação textual e da animação mais incrível que eu já conheci. Claro que vão ter outros aí que vão defender outros animes, mas Pokémon é o nosso canal, então vamos defender sempre. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Então, deixe seu like favorito, se inscreve se não é inscrito e deixe um comentário bonito, certo? Até a próxima. A próxima vez será no dia 3 de julho, em comemoração ao aniversário do Grupo Planeta. Vai acontecer um torneio. Bom, como você já conhece, uma lata que dá pra você guardar suas cartas. Ela vem com a carta promo, que no caso é uma Champions.